página não... É o 92. Obrigada. Valeu. Então tá, ó, eu vou tentar terminar a aula um pouco antes para a gente poder tirar dúvidas. Eu vou apresentar a aula e aí eu vou ter um momentinho para tirar dúvidas. Só que durante a aula vai ter partes assim que vão ser importantes, né? E aí eu vou perguntar se vocês estão compreendendo e aí quem não tiver eu vou ajudar. A aula de hoje vai ser de fermentação e respiração celular. O que a gente vai abordar? A gente vai abordar uma introdução ao metabolismo, seres aeróbios e anaeróbios, uma introdução para a glicólise, fermentação lática e fermentação alcoólica. Vocês já tinham ouvido falar de fermentação? Sim. Já. Eu não. Eu já. Vocês vão aprender, vocês vão ver mais um pouquinho sobre isso. Ó, como vocês já viram, os seres podem ser classificados em grupos bem distintos, né? Seres autotróficos e seres heterotróficos. Os seres autotróficos são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, através do auxílio da fotossíntese, que é quando ele pega energia solar, ele consegue produzir seu próprio alimento. Ou através da quimiossíntese, quando ele pega energia de algumas reações químicas e faz o seu próprio alimento. A gente tem uns exemplos: as algas, as plantas, as bactérias heterotróficas. E algumas dessas bactérias realizam a fotossíntese, outras a quimiossíntese. A gente tem os heterotróficos, que eles precisam ingerir um alimento para conseguir sua fonte de energia. Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, para conseguir, um exemplo são os fungos, animais e as bactérias heterotróficas. Para representar isso, eu coloquei essa figura. A gente tem aqui o cloroplasto, que é uma organela presente nas células das plantas. E é aqui que ocorre a fotossíntese. Então, a gente tem o CO2, a água, que pega a energia solar, que com a ajuda da energia solar, ela faz, dentro da organela, ocorre a fotossíntese. E produz o quê? A glicose. Esse aqui é a fórmula da glicose. Lembra que eu falei que é uma hexose, um açúcar com 6 carbonos. E aí, essa glicose, na respiração celular, na mitocôndria, na organela mitocôndria, ela é quebrada e oxidada até CO2 e água. E, durante essa quebra, ocorre uma liberação de energia que é utilizada. No nosso metabolismo, gente, a gente tem várias reações de quebra e de produção de moléculas. A gente busca sempre ter um equilíbrio, como a gente fala, homeostase, e aí, para isso, a gente não está, a gente fica nesse equilíbrio, mas não está parado. A gente está sempre numa dinâmica, a célula está sempre nessa dinâmica. E aí a gente tem reações anabólicas, que são reações de construção de moléculas complexas, onde a gente precisa de energia para fazer essas moléculas. E reações catabólicas, que são quebras de moléculas complexas em moléculas simples, onde ocorre a liberação de energia. Vocês conseguem relacionar isso aos monômeros e polímeros? Quem me dá um exemplo de um monômero e um polímero? Conseguem me dar? Cadê vocês? Gente, vocês não dão um exemplo. Hã? A glicose é um monômero? Isso. E qual é o polímero? Polímero é um polissacarídeo? Isso, viu? Então, a gente tem como, por exemplo, a glicose e... todo mundo vai estar bom. E o polissacarídeo. E a gente tem o nucleotídeo e os ácidos nucleicos, o DNA, o RNA, aminoácido e a proteína.
são exemplos de um monômero e um polímero. A gente pega proteínas, a gente até ingere proteínas prontas, que já estão nos nossos alimentos, só que a gente quebra elas em aminoácido para construir as nossas próprias proteínas. E isso tudo requer energia. Eu só queria apresentar para vocês, assim, vocês vão dar isso, só que é só para ilustrar, porque vocês vão precisar disso na biologia, para entender o metabolismo da biologia. A gente tem aqui uma reação química com reagente e produto. Quando uma reação química ela é endergônica, quer dizer que ela precisa de energia para correr. Então, significa que os reagentes eles são menos energéticos do que os produtos, porque ele precisa de uma energia de fora para conseguir fazer o produto. Quando uma reação ela é exergônica, ela libera energia. Então, significa que os reagentes têm mais energia do que os produtos. Porque, para ter a formação do produto, ele liberou a energia. Certo até aí? Se alguém tiver dúvida, só para... Então tá, vou continuar. Não, professora, você pode repetir as duas partes da reação anabólica até essas de reações exergônicas? Então, aqui, ó. O que eu queria que vocês entendessem é que o metabolismo ele é dividido em dois tipos de... As reações de metabolismo é dividido em dois tipos de reações. Reações anabólicas, que são reações de construção de moléculas, e reações catabólicas, que são reações de quebra de moléculas. E, nesse equilíbrio, entre essas reações, a gente tem a nossa homeostase. O nosso metabolismo vai funcionando assim. E aí, o que eu queria colocar aqui são exemplos são definições de reações que liberam e reações que recebem energia. Como, por exemplo, a respiração. Se você vê aqui a respiração celular, a gente tem a glicose. Aqui, nesse gráfico, a gente tem, no gráfico, na vertical, uma gradação de nível de energia. Então, quanto mais alto for no gráfico, maior a energia daquela molécula. E aí, se você tem, a gente tem a glicose e a formação do CO2 e a água pela respiração. Como ele tem um nível de energia menor, a gente tem uma liberação de energia aí. Estão entendendo? Quem me perguntou sobre essas reações anabólicas e catabólicas, entendeu o que eu estou querendo dizer? Quem que me perguntou? Mais ou menos. Desculpa, mais ou menos. O que você não entendeu? Porque a razão de... Não, você pode, tipo, repetir? Aí... Quer que eu volte o slide? Sim, por favor. Aqui? Não, essa eu peguei. Da anabólica, da catabólica eu entendi. Mas da endergônica, exergônica, não. É só uma definição. Vocês vão dar isso em química. É só uma definição para dizer que uma reação libera energia. Quando uma reação libera energia, ela é chamada de exergônica. Quando uma reação recebe energia, ela é chamada de endergônica. Só isso. É só a definição. Não precisa assustar, assim. Porque é uma forma que a gente utiliza para representar, para a gente reconhecer essas reações, sabe? E a gente pode dizer que essa é uma reação de liberação de energia, é exergônica. E a outra, a fotossíntese, que constrói a glicose através de CO2 e água, ela recebe energia, que no caso pode ser solar, ou de reações, outras reações de compostos inorgânicos. E aí ela produz a glicose. E é uma endergônica, porque ela recebe energia. Agora... Obrigada. Nada. Aí agora, eu queria que vocês entendessem
o papel de uma molécula que vocês vão ver muito na bioquímica. Se chama ATP. Ela é conhecida também como uma moeda energética da célula, porque ela que vai ser a que vai fornecer a energia para essas reações que a gente viu. A gente tem aqui, ela é um nucleotídeo, porque ela tem uma base nitrogenada, vocês vão aprender isso na aula de ácido nucleico. Uma ribose, que é aquele açúcar, que é uma pentose, porque tem 5 carbonos. E ela tem 3 fosfatos. Esses grupos fosfatos vão ser muito importantes, porque vai ser ele que vai ser o que representa a energia. Quando a célula doar esse fosfato, ela está doando energia para aquela reação, para aquela molécula. E ele é chamado de adenosina trifosfato. Tri vem de 3, porque ele tem 3 grupos fosfatos. E aí eu queria que vocês imaginassem, por exemplo, como se fosse um caminhão. Imagina um caminhão, nesse primeiro caso, o caminhão está vazio. E aí, lembra que eu falei que a molécula de fosfato seria como se fosse a energia? Então, ele é ADP, porque ele só tem 2 fosfatos, não 3. Esse D de 2. A gente tem aqui uma molécula energética, que, ó, tá vendo aqui a energia? E ela é degradada para uma molécula menos energética, sem essa energia. Portanto, é uma reação exergônica. Aí, o que acontece com esse caminhão? Ele pega essa energia que estava na molécula, ela vai para ATP. E aí, esse caminhão fica carregado. Agora, a gente tem uma outra reação, que vai no sentido oposto. A gente tem uma molécula que tem menos energia, que está disponível na célula, e aí ele pega, o ATP fornece essa energia que ele teve, que ele pegou de uma outra reação anterior, e dá essa energia para a formação de uma molécula que é necessária para a célula. Aí volta para ser ADP, porque ele perdeu essa energia. Compreenderam até aqui como está funcionando esse acoplamento? Você poderia repetir, por favor? Sim, a gente tem uma reação exergônica, onde uma molécula com energia sofre uma quebra e vira uma molécula com pouca energia. E essa energia é liberada. Só que a nossa célula, ela possui uma forma de pegar essa energia liberada e essa energia não ser perdida na forma de calor. Ela utiliza o do ATP, essa moeda energética. Então, ela pega essa energia liberada de uma reação exergônica e utiliza para uma reação energônica, ou seja, para uma reação que absorve energia, uma reação que precisa de energia para ela correr, para formar um composto ou uma molécula que é importante para a célula, como uma proteína, ou como um polissacarídeo, como citado por colega de vocês. Você tem a glicose, por exemplo, e aí você quer formar um determinado polissacarídeo. Você precisa de energia para correr. Então, ela recebe essa energia para formar essa outra molécula. Certinho? Deixa eu ver se alguém está escrevendo isso. Professora, então, a quebra de alguma molécula que libera energia, e nesse caso é glicose, por exemplo? Isso. A glicose, quando ela é quebrada na respiração celular, a CO2 e a água, ela pega a energia liberada. Eu vou falar nos próximos slides. E aí o ATP pega. Um exemplo seria uma troca entre campo hipertônico e hipotônico. Então, isso vocês estão falando de equilíbrio osmótico. Alisson. Isso está relacionado o equilíbrio que a célula tem para liberar as moléculas de água. Por exemplo, nas plantas, elas têm até a parede celular que ajudam a suportar mais essa diferença de osmótica, né? Eu posso falar isso depois com você, se você quiser. Espera aí.
Então tá. Samanta, deixa eu te perguntar. A reação endodônica, como é que chama? Que recebe energia? Endergônica e endergônica. Isso, é por conta da reação, né? Um tá contrário, ela tá uma reação inversa, não é? Ela tá como se fosse porque aqui foi uma forma que a figura tentou mostrar para representar esse acoplamento. Tá, mas é como beleza. se fosse sentido oposto, porque ela está de composto menos energético por um mais energético. Beleza. Aí agora aqui a gente vai entender algo bastante interessante. A glicose, quando ela é quebrada em CO2 e água na respiração, ela não é quebrada, tipo, de uma só vez. Não é quebrou tudo, a energia total daquela molécula da molécula da glicose liberada. Não, porque senão seria uma energia que mataria a célula. Então, a quebra da glicose, a combustão biológica, ou seja, a respiração que ocorre, é feita em etapas. Não é uma energia grande que é liberada, são diversas energias pequenas que são liberadas e captadas por essa moeda energética ATP. E aí ele vai ser utilizado em outras reações quando a célula precisar. É isso que é importante também que vocês entendam, que não é de uma vez só. É em etapas para que a célula consiga produzir o ATP e ter a sua moeda energética presente. Agora, eu vou falar para vocês também uma definição também de oxidação e redução. A oxidação, só que vocês entendessem, é quando ocorre uma perda de elétrons e liberação de energia. Vocês vão dar isso em química. Então, para a biologia, é só isso que vocês devem saber. É tipo, a oxidação vocês têm que ligar a perda de elétron e liberação de energia. Redução é ganho de elétron e recebimento de energia. Vocês vão dar isso na química. Só que, então, a gente tem uma reação aqui, ó. Nessa figura, fat ácidos são os ácidos graxos que a gente deu na aula de lipídios. E aí, ela está representando a quebra, a oxidação desses ácidos graxos para a geração de energia. O que é interessante aqui vocês observar? Que primeiro, a gente tem uma molécula aqui chamada de NAD+, e NADH. E vocês viram que tanto na oxidação, por exemplo, na oxidação de glicose, ela tem uma oxidação, né? Então, ocorre uma perda de elétrons ali. Se está perdendo elétrons, a gente precisa de moléculas que consigam pegar esses elétrons. E a gente tem esse NAD+. Quando ele pega esses elétrons, ele pega o hidrogênio também. Então, ele é chamado de moléculas transportadoras de hidrogênio. A gente tem o NAD+, o NADP+, e o FAD. Quando a gente tem essa reação de quebra, reações catabólicas, e a liberação, a gente precisa dessas moléculas para pegarem e a gente conseguir produzir energia com isso. A forma oxidada, ou seja, sem o elétron, é NAD+. E aí, quando ele passa pelas essas reações, ele se torna reduzido. Por quê? Porque ele pegou um elétron. Foi até aí, gente? Eu acho que foi. Foi? Então, tá bom. Vou continuar. A definição, assim, do que é a sigla, vocês não precisam saber. Só estou colocando por curiosidade de vocês. Nas aulas de vitaminas, eu falei da importância da vitamina B3 e B2, no caso aqui, que é a nicotinamida e a riboflavina. É por causa da produção dessas moléculas transportadoras de hidrogênio. Essa aqui é a forma química do NAD. Se você ver, olha aqui a vitamina, a nicotinamida que é necessária. Ela está presente na molécula. Então, é por isso que a gente precisa da ingestão também dessas vitaminas. Samanta,
Oi? A Beatriz pediu para explicar de novo a última parte, que ela não entendeu muito bem. Essa aqui? Então, vocês têm que saber a função dessas moléculas transportadoras de hidrogênio. Numa reação de quebra de oxidação, a gente precisa dessas moléculas para pegar esses elétrons, esse hidrogênio, e eles serem utilizados mais para frente como fonte de energia, que eu vou falar. Eles vão ser encaminhados para a cadeia transportadora de elétron, mas isso a gente vai ver na aula de respiração, porque hoje vai ser foco na fermentação. Aí aqui é a forma oxidada, sem o elétron, reduzida com o elétron. Só para vocês terem essa noção. E ela funciona, atua em processos catabólicos, porque nesses processos catabólicos é quando ocorre a oxidação. E quando ocorre a quebra dessas moléculas, liberação de elétron e desses Hs que ela vai pegar também. O NADP+, ele é utilizado na fotossíntese, na quimiossíntese. Então, o foco dele vai ser dado lá nessa aula. Eu vou focar nessas outras duas, no NAD e no FAD. A quebra da glicose em CO2 e água, ela é necessária tanto para os organismos autotróficos como para os organismos heterotróficos, porque eles precisam dessa energia. Eles precisam da energia para conseguir manter o seu metabolismo. Mas como é que é feito essa quebra? Que processos realizam essa quebra de glicose? Então, eu apresento para vocês os processos de fermentação láctica, fermentação alcoólica e a respiração celular. A respiração celular, ela vai produzir, vai quebrar a glicose em CO2 e água, ou seja, vai ser uma quebra completa da glicose. A fermentação láctica e a fermentação alcoólica, ela vai ser uma quebra parcial, porque vocês vão entender o motivo de ser parcial, é por conta de não ter o oxigênio, e aí ela não consegue quebrar a glicose em CO2 e água. O processo anaeróbio, que é o processo de fermentação, não tem oxigênio. É um processo que não precisa de oxigênio. E a respiração aeróbia é um processo que utiliza-se de oxigênio. Na fermentação, a gente tem a fermentação láctica e alcoólica. E na aeróbia, a gente tem as fases do ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Vocês estão se perguntando por que a glicólise está ali no meio? Então, a glicólise está ali no meio porque ela é a primeira fase desses dois tipos de processo, tanto o anaeróbio como o aeróbio. O produto da glicólise que vai ser caminhado ou para fermentação ou para respiração. Tá bom? E aí eu vou falar de algumas características dos seres vivos com relação a isso. Ó, a gente tem os seres vivos que são aeróbios, são seres que utilizam oxigênio para suas reações e precisam dele. Só sobrevivem em meio rico desse gás, realizam a respiração aeróbica, como, por exemplo, nós humanos. A gente tem os seres aeróbios facultativos, que podem sobreviver em ambientes com ou sem oxigênio, como, por exemplo, o fungo que é utilizado na produção de pão, de cerveja, chamado Saccharomyces cerevisiae. E a gente tem os seres anaeróbios restritos, ou seja, que eles não podem ter presença de oxigênio. Na verdade, eles morrem se tiver oxigênio. Como, por exemplo, a bactéria que causa o tétano, a Clostridium tetani. E agora, eu vou iniciar com vocês a introdução da glicólise, porque, como eu falei, ela é aquele processo inicial. Então, a gente tem que compreender bem essa fase antes de entrar na fermentação e na respiração. A glicólise, ela é um processo que ocorre no citoplasma ou citosol da célula
E para entender, a gente precisa compreender 3 características desse processo. O primeiro é que quando a glicose ela é absorvida na célula, ela é quebrada posteriormente em 2 moléculas, chamadas de gliceraldeído 3-fosfato. E para realizar essa quebra, a célula investe. Olha isso, você falou assim, nossa, mas a glicose, mas não é para gerar energia? A célula está investindo? Sim, ela está investindo, porque depois ela vai ter ainda mais energia. Ela, para quebrar a glicose, a primeira etapa é de investimento. Então, ela dá 2 ATPs para quebrar. Por isso que até... Lembra quando eu falo do papel do fosfato? Por isso que cada fosfato do ATP vai para essa molécula, se tornando ela mais energética. E aí, a quebra desse gliceraldeído 3-fosfato, cada molécula vai se tornar um piruvato. Tá vendo? Cada molécula. E aí, para se tornar piruvato, ela vai ter produção de 2 ATPs e 1 NADH cada. Se você somar, vai dar 4 ATPs, um daqui, outro daqui, e 2 NADH. Tirando os 2 ATPs que foram investidos, você vai ter de lucro 2 ATPs. Entenderam até aqui? Entenderam a glicólise? Como é feito? Eu só preciso fixar esse processo da glicose se tornando piruvato. Tem esse investimento, mas no final a célula vai ter ainda lucro de 2 ATPs. Então, basicamente, é uma degradação da molécula da glicose. Professora, Oi. Eu tinha visto numa aula do Descomplica que o professor chamava, acho que era esse ciclo de máquina de moer piruvato, é muito engraçado. Mas eu só consegui aprender assim. Não, mas peraí, deixa eu ver você. Como é que foi que ele falou de interessante? Então, ele tava falando desse ciclo de... Eu não lembro o nome desse ciclo. E ele falava que tipo, era uma maquininha que ia moendo os piruvatos até voltar. Eu não sei explicar, mas era uma explicação. Até CO2 e água. Isso aí mesmo. Então, pode imaginar assim. Na respiração, é um processo que você vai quebrar a glicose até CO2 e água. Na fermentação, isso não ocorre. Então, aí a gente pergunta, para onde é que vai o piruvato? Ou o piruvato vai para a fermentação ou para a respiração. E o que vai definir para onde ele vai? Vai ser o oxigênio. Se tiver oxigênio presente, o piruvato pode ser degradado, pode ser moído completamente até CO2 e água. Se não tiver, a célula tem que se virar com o que tem. Resumindo assim. E fazer o quê? Fazer a fermentação. Eu gostei da ideia aí. A fermentação, ela é um processo anaeróbio, ou seja, não utiliza oxigênio para síntese da moeda energética ATP e não envolve a cadeia respiratória de elétrons. Na fermentação, o receptor final de hidrogênio é um composto orgânico. Agora, o que isso quer dizer? Bom, lembra do NADH, FADH2 que a gente falou anteriormente? Eles precisam entregar os elétrons e o hidrogênio para algum lugar, porque senão eles vão ficar eternamente reduzidos. Vai ter, como na molécula, na glicólise, ele forma NADH2, por exemplo, a célula vai estar sempre reduzindo o NADH, o NAD+, a NADH, e aí, onde vai ser a fonte de escape? Onde é que ele vai liberar esses elétrons? Ele vai liberar, quando tem oxigênio, ele vai liberar para a cadeia respiratória de elétrons, e no final dos processos da cadeia respiratória de elétrons, transportadores de elétrons, vai para o oxigênio. O oxigênio que vai receber esses elétrons e esse hidrogênio para formar água. E aí, o que vai acontecer se não tiver oxigênio? Tem que ir para algum lugar, né? Senão, a célula vai ficar sem nada para poder fazer a glicólise, para produzir a sua energia. Ela vai para um composto orgânico.
Vale ressaltar que não é nem só na glicólise que forma esses NADs. Vocês vão ver que no ciclo de Krebs ou ciclo do ácido fúlvico vai ter formação. Então, por isso que tem que ter uma fonte de escape. E ela só ocorre se você tiver um composto orgânico para receber, ou se você tiver oxigênio na respiração. No caso da fermentação láctica, o aceptor final é o ácido lático. Porque a gente tem o NAD, aí você forma 2 NADH, e aí esse NADH é novamente oxidado a NAD para poder ser utilizado na glicose. Então, esse ácido lático é meio que o ácido pirúvico reduzido, porque ele está com o elétron, que recebeu do NAD. E o nome é fermentação lática por conta da formação de 2 moléculas de ácido lático. Compreenderam até aí? Vocês vão entender melhor também quando der respiração, na próxima aula da minha frente, que vai ser de respiração. Aqui é a equação da fermentação lática, onde a gente tem aqui a primeira reação da glicólise, formação de piruvato, e depois esse piruvato pega esse 2 NADH formado e forma o lactato. E esse NAD agora, NAD mais oxidado, pode voltar para a glicólise. Aqui também representa isso, ele vem, forma aqui esse NAD para ser utilizado de novo. Mas aonde que ocorre essa fermentação láctica? Ela ocorre nos músculos e nos lactobacilos. Os lactobacilos são bactérias importantes para a produção de alguns laticínios, como, por exemplo, o iogurte e a coalhada. Como é que ocorre isso? No leite, a gente tem aquele disacarídeo, a lactose. E aí, quando a gente quebra a lactose, ela forma o quê? Ela forma a glicose e a galactose. E esses carboidratos, eles são utilizados pelos lactobacilos para ocorrer a fermentação. Eles utilizam esses carboidratos para formar o ácido lático. E é esse ácido lático que dá esse sabor azedo, que forma a coagulação de proteínas do leite, que dá origem ao quê? Ao iogurte e à coalhada. Deixa eu ver aqui se alguém me mandou mensagem. Eu não sei. Tem exercício, sim. Eu já respondi para a Beatriz, não já? Peraí. Gente, vocês estão aí? Estou me sentindo sozinha. Alguém dá um oi aí? Por favor. Tô aqui. Oi, tá aqui. Estamos todos aqui. Fechado. Então, a gente agora tem um músculo. Quando é que a gente utiliza essa fermentação? Quando a gente está fazendo um exercício, assim, tipo, é rápido, mas intenso. Mas quando você está largando numa corrida, e aí aquela corrida assim curta, não é um tempo longo, mas você precisa de ATP. E você ainda não tem um aumento de captação de oxigênio para fazer a respiração aeróbica. Então, você tem, nesse intervalo, até você aumentar a captação de oxigênio, você precisa arrumar ATP. Como é que ele vai arrumar ATP? Músculo. Ele arruma através da fermentação láctica. Se vocês virem esse gráfico, você está vendo, a gente tem um exercício. Dos primeiros 5 minutos do exercício. A célula, olha quanto dura, gente, dura 10 segundos. Em 10 segundos, a célula muscular acaba com toda a ATP que tem na célula e ainda mais uma segunda moeda energética que ela tem, que é a creatina, ela acaba muito rápido. E aí ela já começa fazendo
a glicólise anaeróbica, que no caso ele está representando aqui pela fermentação, a fermentação lática, que não dura por muito tempo, e enquanto isso vai aumentando a oxidação aeróbica, conforme vai aumentando a captação, quando você vai respirando mais profundamente, do oxigênio. As atividades de alta intensidade têm de depender da degradação anaeróbica do substrato, mas é num tempo curto, porque não há oxigênio suficiente para permitir o metabolismo aeróbico. Ainda mais, somente carboidratos podem ser oxidados anaerobicamente. Em outras palavras, a energia para esse tipo de exercício é proveniente da degradação anaeróbica da glicose. Por ter um baixo rendimento de ATP e velocidade alta, essa via consome glicogênio muscular. Glicogênio é a reserva energética que a gente possui. E onde é que tem glicogênio? Tem no fígado e no músculo. O músculo é um dos únicos tecidos que ele tem o seu próprio glicogênio, porque ele tem atividade precisa de energia de uma forma rápida. E ele utiliza também do glicogênio, que vai quebrando glicogênio em glicose e vai gerando energia. Ok. Agora a gente vai para a fermentação alcoólica, que ela é assim chamada porque o composto que vai receber esses elétrons lá do NAD vai ser o etanol. E ele vai produzir também o gás carbônico. Aqui é a fórmula da fermentação alcoólica. A gente tem aqui, 2 piruvatos formando 2 moléculas de etanol que tem 2 carbonos, ou seja, aqui tem 4. Então, precisa de mais 2 carbonos que vêm do CO2. Por quê? O piruvato tem 3. Se são 2 piruvatos, temos 6 carbonos. Então, 4 do etanol, que é 2 moléculas, e 2 do CO2. Onde é que a gente tem essa fermentação? A gente tem essa fermentação na produção de pão e de vinho e de cerveja. E o que acontece? A Saccharomyces cerevisiae, esse fungo, gente, eu acho lindo. Eu amo esse fungo. Ele se alimenta do amido presente no pão. No caso, eu vou dar um exemplo da produção do pão, tá? E aí, esse amido ele vai quebrar em glicose, né? Porque como amido é a reserva do vegetal, né? Do pão. E aí, no trigo, a gente precisa... A Saccharomyces, ela quebra esse amido em glicose e realiza a fermentação. E aí, a fermentação vai produzir o quê? CO2 e etanol. Aí, por isso que a gente, quando faz pão, até quando faz um bolo para crescer, a gente não pode abrir o fogão. Por quê? Porque se abrir o fogão, vai entrar oxigênio. Você acha que a Saccharomyces é boba? Ela vai querer fazer fermentação, que vai gerar só 2 ATPs, ou ela vai querer fazer uma respiração, e depois vocês vão ver que vai dar muito mais ATP. Vai dar 32 ATPs. Ela vai sempre preferir fazer a respiração, se tiver oxigênio. Por isso que a gente não pode abrir o forno quando vai fazer bolo, quando está fazendo pão, não pode para o alimento crescer. O gás, ele fica retido, formando uma câmara gasosa que faz a massa crescer e ficar fofinha, quando assada. E a gente não sente o gosto do álcool, né, do etanol, ele evapora quando está assando. E vamos para os exercícios. Aqui é um esquema, assim, para a gente poder visualizar o que a gente aprendeu. Aqui a gente tem a equação de cada uma das fermentações, aonde ela é encontrada e para que ela é empregada. Por exemplo, na lática é para fazer iogurte coalhadas, e na alcoólica para fazer pão, cerveja, vinho. Eu vou fazer uma questão aqui com vocês, da FUVEST. A Lei 7678, de 1988, define que vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica de mosto simples de uva sã, fresca e madura.
na produção de vinho são utilizadas leveduras anaeróbicas e facultativas. Os pequenos produtores adicionam essas leveduras ao mosto, uvas esmagadas, suco e cascas, com os tanques abertos, para que elas se reproduzam mais rapidamente. Posteriormente, os tanques são hermeticamente fechados. O vinho, então, eles primeiro abrem, por quê? Porque aí a célula está realizando respiração, então ela está conseguindo produzir muito ATP, pode se reproduzir mais. Aí, quando fecha, já começa a realizar a fermentação. O vinho se torna somente, se forma somente o fechamento dos tanques, pois na fase anterior, os produtos de ação das leveduras são a água e gás carbônico. Então, o vinho é formado quando tem a produção de etanol. E o etanol é formado quando tem a fermentação alcoólica, que ocorre sem oxigênio. Então, tem que estar fechado. E quando está na fase anterior, aberta, ele produz, sim, água e gás carbônico, porque ele está realizando a respiração. O vinho começa a se formar já com os tanques abertos? Não, né? Pois o produto de ação das leveduras nessa fase é utilizado como substrato para a fermentação? Não. A fermentação ocorre principalmente durante a reprodução de leveduras? Não, porque quando você se reproduz mais quando você está tendo mais energia, que é quando você realiza a respiração. Pois esse organismo necessita de grande parte de energia para sua multiplicação. A fermentação só é possível se antes houver um processo de respiração aeróbica que fornece energia para as etapas posteriores. Não é independente. O vinho se forma somente quando os estanques voltam a ser abertos, pois após a fermentação se completar, para que as leveduras realizem a respiração aeróbica. Então, a resposta é a letra A. Habilidade de micro-organismos sintetizar ácido lático, explorada pela indústria alimentícia com o objetivo de produzir, por exemplo, iogurte, queijos e coalhados. Durante a produção desse alimento, a produção de... Gente, a gente está falando de ácido lático, a gente está falando de fermentação lática. Alguém arrisca fazer essa questão? Cadê vocês? Alguém consegue fazer essa questão? Vendo o que a gente deu hoje? Professora, não, sou muito ruim em biologia. Porque, a gente está vendo que é ácido lático para produção de iogurte, queijo, coalhada. Então, a gente está falando de bactérias, dos lactobacilos que a gente viu. Então, pode ser a letra C ou a letra D. Realizam oxidação parcial. Sim, a fermentação é parcial, porque ela não quebra TSO2 e água. E aí, agora, em ambiente aeróbio, ou seja, com oxigênio? Não, né? É em ambiente anaeróbio, sem oxigênio. Então, a resposta é a letra D. Mas entenderam essa questão? Acho que entrou na cabeça. É só vocês fazerem um mapa conceitual, assim, para vocês não esquecerem. Para estar sempre ligando. Um atleta participou de uma corrida de 1.500 metros. Desmaiou após ter percorrido cerca de 800 metros devido à oxigenação deficiente no cérebro. Sabendo que as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou fermentação, os músculos do atleta desmaiado devem ter acúmulo... Você tem acúmulo de glicose? Não, porque você está querendo utilizar. Você tem acúmulo de glicogênio? Não, porque todo o glicogênio foi quebrado em glicose, que também já está acabando. Você tem acúmulo de gás carbônico, monóxido de carbono? Não. Etanol? Também não, porque a célula muscular, ela não produz etanol, ela produz ácido lático. Então, por isso que a resposta é a letra D, ácido lático. E é isso. Eu queria que vocês tivessem, assim, mentalizando essas características e visualizado também sobre o NADH, glicólise, e saber que a fermentação é um processo de oxidação parcial.
É isso que é importante para vocês compreenderem. Ô, professora, Alguma dúvida? você vai passar algum exercício complementar dessa aula, tipo do caderno de exercícios e tal? Vocês podem. É porque eu não olhei assim, tipo, não peguei da apostila exercícios específicos. Vocês querem que eu mande para fazer uma sugestão de exercício para vocês da apostila? Eu queria. Então tá bom. Tá bom. Olha, eu vou mandar então no Arcadas Digital listas de exercícios sobre esse tema, tá bom? E aí eu vou ver também na apostila. Eu acabo anotando também exercícios da apostila para vocês fazerem. Pro, rapidinho, antes que a galera que vai dar aula agora, que vai conversar com a gente agora, entre também, no canto superior direito da sua tela, em cima do chat, tem umas figuras geométricas. Ali tem uma parte de perguntas e respostas, e a gente está anotando algumas perguntas que rolam no chat durante a aula ali, para não ter que ficar na aula para ficar lendo. Aí tem umas perguntinhas ali. Mas é porque essa aí é de matemática. Deixa eu ver. Que aí ficou pergunta da aula passada também. Mas é só aquela ali de matemática. Sabia que eu ia falar do... Eu nem sei falar isso. Como é que fala, Bianca? É Kefi? Kefi? É Kefir mesmo que fala. Sim, eu também já tentei até fazer, mas está relacionado, sim. Você está cuidando das suas bactériazinhas, dos seus lactobacilos, para poder produzir o kefir. Aqui em casa a gente tem kefir e kombucha. E aí eu acho que tem alguma coisa a ver, né? Kombucha é tudo, panfleto kombucha. Podia ter filmado, a gente podia ter combinado. Gente, é máximo. A da minha mãe é gigante, nossa, umas leveduras, é muito estranho. Manda pra gente depois, se tiver como vocês fazem, assim, grava. Nossa, tá bom. Coenzima A, se vocês lembram, tem vitaminas que participam que participam para a produção da coenzima A. E essa coenzima A, ela vai ser um transportador da fase da glicólise para o ciclo de Krebs. E aí o piruvato ele vai se tornar um acetil-CoA, que vem da coenzima A. Tá bom? Deixa eu ver. Gente, vocês já estão... Quem que vai... O evento vai ser aqui nessa sala mesmo? A pessoa vai entrar? Tudo na mesma sala que a gente faz. Se a pessoa entrar, você a pessoa já entrou? Se entrar... É que eu não sei quem vai entrar, mas provavelmente vou entrar com o site do Coemendo do Arcadas mesmo, aí dá pra gente ver aqui. Então tá. Não comemos com muita frequência e vai ser muito básica. Então, na verdade, a gente tem que fazer um balanço do nosso alimento, assim, porque, por exemplo, a gente precisa, assim, a gordura, como vocês viram, ela é importante também. As mulheres, elas odeiam, não gostam da gordura, mas elas têm um papel muito importante na membrana celular, na produção de hormônios, e legumes, as verduras são importantes para as vitaminas, que vão fazer parte de todas essas enzimas e compostos que vocês estão vendo aqui no metabolismo. Por isso que a gente também é real, a gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come. E o equilíbrio do nosso alimento, ele vai fazer parte de todo como o nosso metabolismo funciona. Mandaram aqui no chat também para não esquecer de parar de gravar também, já que agora é só perguntas e respostas também. Então tá, vou interromper aqui. Interromper. E aí, já foi ficar gravado na sala?